hora que você ouvir esse vídeo. Hoje eu estou aqui para ensinar vocês como fazer um fermento de Cristo. Fermento que eu faço pão, os pães que eu posso comer, então eu vou ensinar para vocês. Não vou ensinar vocês a receita toda, vou ensinar o básico, mas se vocês quiserem aumentar a receita, vocês podem aumentar. Então, são 8 colheres de farinha de trigo que eu vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 colheres de farinha de trigo bem cheia. E aí eu vou colocar aqui um pouquinho de água para poder. Para não ficar empilotado. É assim que eu. Aí, ó, já mexi, ficou assim, ó. Não tem nenhum carocinho. Agora eu vou colocar, são 6 colheres de açúcar rasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse açúcar cristal. Mas vocês podem usar qualquer açúcar que vocês tiverem. E meia colherzinha de chá de sal. Vocês não podem colocar muito sal, porque senão o fermento não vai inchar o pão de vocês. E são meio de água, 500 ml de água. Agora vamos colocar tudo. E agora a gente vai colocar numa garrafa PET de Coca-Cola, que é a melhor garrafa para a gente colocar esse fermento, que elas são mais resistentes. Os outros guaranás não são resistentes, a gente coloca também, mas não são muito resistentes. Você não pode colocar fora da geladeira, tem que ser fora da geladeira, você não pode colocar na geladeira agora. Você só pode colocar na geladeira depois que a garrafa fique durinha. Aí você vai fazer uma nova reforma. Vocês vão seguir passo a passo, que eu vou mostrar para vocês. Hoje é o primeiro passo. Aí eu estou colocando aqui na garrafa. Coisa que eu vou falar para vocês: farinha de trigo com fermento não serve. Tem que ser farinha de trigo tradicional, farinha de trigo normal, sem fermento. Uma dica que eu tenho para dar para vocês: se aqui na minha cidade é muito quente, não precisa fazer isso. Mas se for num lugar frio, tipo assim, o inverno, um lugar frio, que tem gente que mora num lugar muito frio, vocês têm que fazer com água morna. Aquela água morninha, como se fosse para dar para os bebês. Fazer mingau do bebê, porque num lugar frio não funciona muito bem com água gelada. E aqui, como eu moro na cidade muito quente, é água fria da torneira. Eu já coloquei aqui na garrafa. Agora vou colocar ali no cantinho e esperar ela ficar bem dura para poder fazer a primeira reforma. Terceiro dia da renovação do fermento. De trigo novamente. Mais 5 colheres de açúcar. E continua sendo 500 ml de água. Agora já tá pronto aqui, ó, não tem mais gruminhos. Agora eu vou colocar o fermento aqui dentro. Agora eu vou lavar a garrafa e vou botar o resto pra botar dentro.
Agora eu vou tirar meio litro, meio de 500 ml de fermento. Vou colocar na garrafa novamente. Esse aqui vai pro lixo. A quarta troca do fermento. Hoje é o dia de a gente fazer o pão. Eu vou abrir para vocês aqui a garrafa, para vocês verem como tá bem fermentado. Tem que abrir devagarzinho, porque senão... Agora a gente vai misturar aqui as 6 colheres de açúcar, essa pitadinha de sal e as 8 colheres de farinha de trigo. Eu já misturei a farinha de trigo, agora eu vou colocar o fermento aqui dentro. São meio litro de água e meio litro de fermento. Aí se torna 1 litro. Aí você pega meio litro de fermento, coloca dentro da garrafa e pega o outro meio litro e joga fora. Mas se você for fazer o pão, aí você coloca o meio litro dentro da garrafa e deixa o outro meio litro para você fazer o pão. Eu vou ensinar vocês como eu faço. Eu vou colocar agora meio litro de fermento aqui na garrafa. Aí hoje, a partir de hoje, quando o fermento, a garrafa estiver dura, aí vocês podem colocar na geladeira. Só na quarta reforma, que o dia já tá pronto para fazer o pão, aí vocês pegam esse meio litro de fermento e colocam na geladeira. Aí vocês quando for fazer o pão, aí vocês podem reformar ele, não mais 4 reformas, mas 2 reformas, para não ficar gosto de azedo. Aí vocês podem fazer o pão. Aí eu vou ensinar vocês como eu faço. Gente, agora eu vou fazer a esponja para mim poder fazer o pão. Eu anoto no meu caderno aqui porque como a nossa memória não está um pouco falha, às vezes a gente esquece das coisas. Eu sempre gosto de anotar as minhas receitas. Aí, para você fazer o pão salgado, para fazer a esponja do pão salgado, aí você coloca 1,5 colher de sal, de sopa de açúcar, aí você coloca farinha de trigo até dar o ponto de mingau. Aí, para fazer o pão adocicado, que é o que eu vou fazer aqui, aí você coloca só 8 colheres de sopa de açúcar e farinha de trigo até dar o ponto. Aí leva de 14 a 16 colheres de farinha de trigo. Depende da farinha, porque tem lugar que a farinha não é muito seca, outro lugar a farinha tem muito ar, como diz as pessoas que eu não entendo esse negócio, mas tem farinha de trigo que você bota pouca farinha, já dá o ponto. Outras farinhas de trigo você não dá o ponto. Então você vai botando e você vai vendo se tá boa. Aí vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora aqui a gente vai mexer. Aí vamos ver se com 8 colheres vai ficar no ponto de mingau grosso. Senão a gente vai ter que colocar mais. Vai. Olha, meninos, o ponto da esponja é esse ponto aqui. Eu coloquei 16 colheres de farinha de trigo, mas se eu fosse deixar com 12 já estaria bom, mas eu gostaria de ficar melhor, aí eu coloquei as 16 colheres. Isso que eu falei pra vocês, é de farinha de trigo para farinha de trigo. Porque tem de lugar para lugar, porque tem farinha de trigo que tem muita umidade e aí não é muito seca. Mas tem farinha de trigo que você 12 aí fica bom. Agora aqui, ó, eu vou deixar crescer essa farinha de trigo, essa esponja aqui.
Aí o que vocês vão ver o ponto, que já tá bom de fazer o pão. A garrafa aqui, ó, o ponto é a garrafa. Quando essa garrafa estiver dura, fica aqui, tá mole, ó. Tá mole, você aperta assim, entra. Tá mole. Aí quando a garrafa estiver dura, aí tá, a esponja já está boa, aí tá na hora de fazer o pão. Aí vou deixar aqui crescer e eu vou voltar para mostrar para vocês como o ponto, como é que vai ficar. Voltando, meninas, a mostrar pra vocês o ponto do fermento. Ó, quando ele estiver assim, ó, duro, bem duro, está na hora de você fazer o pão. A esponja que a gente fizemos de manhã está aqui. A garrafa está aqui nesse ponto. Então agora a gente vai bater na batedeira. Aí vou colocar todos os ingredientes na batedeira. Depois, por último, que eu vou colocar o fermento. Aí vocês me acompanham para vocês verem como é que vocês fazem. Isso aqui é 120 ml de leite. Como eu não tenho leite líquido, vou colocar leite em pó, vou colocar água aqui na batedeira. E vou colocar umas 4 colheres de leite em pó. Aí vou colocar um ovo. Você pode colocar um ovo ou 2 ovos, mas eu vou colocar um ovo. É de manteiga. Manteiga ou margarina, eu uso manteiga. Então vocês podem usar margarina, a manteiga que vocês preferirem. 50 ml de óleo. Deixa eu me aqui uma colher para botar o 120 certo. É porque cada colher são 20 ml, né? Então, para poder ficar certo que eu errei a medida, então eu vou medir com a colher para dar aos 120 ml de óleo. Agora vou colocar a farinha de trigo, o fermento, né? Verdadeiro. E aí vou bater um pouquinho e vou colocar a farinha de trigo até dar o ponto de fazer o pão. Agora eu vou bater na batedeira, daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês o ponto. Agora eu vou colocar a farinha de trigo. O ponto é esse daqui. Vocês vão colocar a farinha de trigo aos poucos, porque na verdade quando é uma farinha de trigo boa, que não tem umidade, aí 1,2 kg de farinha de trigo é a conta. Mas às vezes a gente compra uma farinha de trigo que ela não é muito boa, aí leva um pouco mais. Então é melhor vocês colocando aos poucos para poder ver o ponto que vai estar bom para enrolar os pães. Eu também não coloquei o fermento todo, porque eu não sei se a farinha de trigo vai dar. Então coloquei só a metade do fermento. Agora eu vou bater novamente. Aí para vocês como vai ficar o ponto. Tá quase bom. Vai. Ô, gente, eu coloquei o restante do fermento, né, mas como a minha batedeira não aguentou bater, vou tirar, coloquei ali na mesa. Agora eu vou pedir ajuda aos universitários, para o meu filho amassar para mim, que eu não aguento amassar. Bom, galera, já está no ponto a massa, agora a gente vai dividir e a gente vai fazer os pães. Depois a gente vai voltar com os pães já prontos para vocês verem. Olá, meninas, olha só, agora o pão já inchou, eu já cortei, já passei ovos e café, que é o que eu passo para poder ficar bem moreninho. Agora já liguei o forno em 250 graus, vocês ligam aí no grau do forno de vocês que vocês achar melhor. O meu tem 250 a 280. Então eu vou ligar, botar para passar, aí quando tiver assado, aí eu volto para mostrar para vocês. No meu forno, 25 minutos de forno. No de vocês, aí você sabe a temperatura do forno de vocês, aí vocês vê a temperatura para vocês, o tempo para vocês terem o pão de vocês estiver assado. Olá, meninas, voltando aqui para mostrar para vocês. Tiramos agora o pão do forno, ainda está quente. Agora eu vou passar a manteiga para poder dar aquele brilho maravilhoso. Igual os pãozinhos da padaria, que a gente chega lá, tem aqueles pão doce maravilhosos. Isso aqui, como eu falei para vocês, é pão adocicado, não é pão salgado. Eu não gosto de fazer esse pão
salgado, eu gosto do adocicado. Aí, caso vocês queiram aprender a fazer esse pão com esse fermento salgado, aí vocês deixam nos comentários que eu volto a fazer uns pão salgado para mostrar para vocês como é que eles ficam, tá bom? Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho, aí eu vou abrir um pedacinho para vocês verem, que agora tá muito quente, aí depois eu volto a mostrar para vocês como ficou por dentro. Olá meninas, voltando aqui como eu falei pra vocês, agora eu vou tirar um aqui com cuidado, ainda tá quente, pra me mostrar pra vocês como ficou. E eu falar pra vocês também que eu fiz com a farinha de trigo Vitorelli, vou ali mostrar pra vocês, que às vezes vocês fazem com a farinha de trigo e não fica legal igual a minha aqui. Eu fiz com a farinha, com outras farinhas, não ficou tão macio quanto essas. Aqui, ó, ficou maravilhoso. Vou partir aqui pra vocês verem, ó, como ficou. Eu faço também, eu boto esse papel manteiga aqui, ó, grudo aqui no papel manteiga. Mas eu faço papel manteiga porque eu não posso comer nada de alumínio, então eu tenho que cobrir com papel manteiga. Eu vou mostrar ali pra vocês a farinha que eu fiz, porque pode ser que vocês façam com outra farinha e não vai ficar tão bom como ficou o meu aqui. A farinha de trigo é Vitorelli, puríssima. Aí, ó, eu fiz com 1 quilo de farinha de trigo, e aí eu fiz esses pão, essas tabuleiras de pão aqui, ó, e ela ainda sobrou, pra vocês verem que ela não tem umidade, ela é seca. Então, essa farinha de trigo aqui, pra mim, foi a melhor, tá bom? Espero que vocês gostem, menina. Vocês dão um like aí pra vocês me ajudar. Compartilha meus vídeos se vocês gostar. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.